Por isso, a vida é muito curta para ser pequena. E eu, Cortella, no dia que eu me for, e eu me vou, e você também, eu quero ficar. Só tem um jeito de ficar, na minha obra. Porque eu sou mortal, mas eu não preciso ser inútil. A minha mortalidade é presente, mas a minha vida não precisa ser desperdiçada. Por isso, lembra esse fato. No dia que eu me for, eu quero ficar. Só tem um jeito de ficar, nas outras pessoas. Eu sou professor há 40 anos. Parte da minha obra é exatamente isso. Alguns aqui são servidores públicos há 15, 20 anos. A tua obra é aquilo que você faz no dia a dia para ajudar a proteger essa comunidade. Outros trabalham em tribunais de conta. A tua obra é exatamente a cuidar daquilo que é o recurso público, da lisura da vida, da capacidade da decência. Alguns atuam no legislativo, outros no executivo. Outros atuam no executivo dentro da atividade docente, né, dentro de uma escola, outros no hospital, outros num conselho, outros cuidam de família. Qual é a finalidade? Não ser inútil. É interessante isso, porque se você observa, de fato, volto eu e insisto, a vida é muito curta para ser pequena. E nesta hora, uma das coisas que dá inutilidade, superficialidade a uma vida é aquela em que a pessoa não percebe e nem pensa qual é a obra que ela tem. Eu, no livro Qual é a Tua Obra, conto uma experiência relacionada ao serviço público meu direto. Eu, quando era secretário de Educação na capital, percebi um dia uma coisa muito interessante. Todas as vezes que um secretário vai visitar uma escola, e secretário de Educação visita escola todo dia. Quem que ia comigo? Quem que ia comigo? Meu assessor. Quem ia comigo no Opala, na época? De chapa dourada, junto com a segurança. Entrava na escola, tinha banda, tinha salgadinho, a gente era levado para a sala da diretoria, as crianças cantavam a Aquarela do Toquinho. Eu tenho trauma até hoje, de tanto ouvir a Aquarela do Toquinho. Dava 2, 3 vezes por dia. Um dia eu falei isso pro Toquinho, eu falei, Toquinho, eu adoro tua música, mas eu tenho trauma dessa. Quem que ia comigo? A pessoa já convertida. Isto é, aquela que era do projeto político, que tinha entrado no mandato. E, portanto, já estava previamente convencida de qual era a finalidade do que se fazia. Quem é que não entendia direito o que fazia? O servidor do dia a dia. Isto é, no andar que eu era secretário, lá no fundo tinha uma cozinha, onde ficava Dona Maria, sim, uma pessoa real, que fazia café o dia inteiro para servir no gabinete do secretário. A gente vai recebendo pessoas e tomando café. No mesmo andar, lá no fundo, ficava um rapaz que tirava cópia xerográfica. No andar de baixo ficava a contabilidade, onde se fazia a nota de empenho. Sabe o que a Dona Maria achava que ela fazia na Secretaria de Educação? Café. Sabe o que o rapaz que tirava cópia xerográfica achava que fazia na Secretaria de Educação? Tirava cópia xerográfica. A moça que fazia nota de empenho achava que o trabalho dela era fazer nota de empenho. O que ela não tinha visão? Da obra. E por isso eles estavam na rotina do dia a dia. A rotina. Não havia um entusiasmo. Um dia eu decidi mudar essa lógica. E decidi que em vez de ir comigo visitar a escola, com banda, com merenda, com criança, com tudo, em vez de ir quem já estava convertido, era melhor levar pessoas do dia a dia da secretaria. E aí eu passei a avisar. Quem vai comigo agora nas visitas vai ser o pessoal do dia a dia do gabinete, que tem as várias atividades. A primeira que foi comigo foi Dona Maria. Uma novidade. Primeiro, andar no carro do secretário. Segundo, no banco de trás. Terceiro, joelho com joelho. Com batedores da Polícia Militar na frente, como é na capital às vezes, ou da Guarda Metropolitana. E ao chegar na escola comigo, não só privar de uma conversa, que não tinha que ser comigo, eu estou falando da simbologia da autoridade. Né? Chegar lá na escola, em vez dela ir fazer o café e servir, ela ia ser servida. E ela entrava e via a banda, e via as crianças, e via a reforma da escola. Vocês não fazem ideia. Quando Dona Maria voltou, a partir dali era outra Dona Maria. De repente ela entendeu uma coisa, que o que ela fazia na Secretaria de Educação não era café, era educação.
E aquilo que ela fazia, que o jeito dela de fazer educação era fazer café, virava escola, criança, cidadão atendido. No dia seguinte ela viu o rapaz do Xerox que passava o dia inteiro naquela máquina fazendo aquele gesto. E ele ficou boquiaberto, porque ele não fazia ideia que o que ele fazia não era tirar cópia, o que ele fazia era educação escolar. E o jeito dele fazer educação escolar era nos ajudar, tirando cópias. Vocês precisam ver a moça, né, que fazia nota de empenho. Ela imaginava que a tarefa dela era passar o dia ali fazendo nota de empenho. Quando ela viu que as notas de empenho viravam reforma, criança, comunidade, criança brincando, estudando, ela ficou boquiaberta. O que ela não tinha entendido? O propósito. O propósito, isto é, qual era a obra dela? A obra não era fazer nota de empenho, era construir educação escolar numa comunidade, usar os recursos de maneira adequada para elevar a vida. A partir dali, tanto faz quem era o governo. Porque, de maneira geral, o funcionário do dia a dia, ele não adere a projetos de governo, porque o governo é eventual. Mas quando ele tem clareza da obra, que ele vê, por exemplo, que uma Câmara Municipal está sendo reestruturada para que ela tenha maior capacidade de servir a população e honrar o recurso, tanto faz quem é o presidente. Se há uma adesão por parte de quem está no dia a dia como servidor, na saúde, na educação, no transporte, na segurança, nas secretarias meio, na área de gestão, administração, muda o jeito de fazer. Aliás, aconteceu comigo uma coisa, eu vou contar, não quero que pareça arrogância nem autoelevação, mas ela é muito bonita. Você sabe que quando o governo vai terminando, as pessoas à sua volta, que são da máquina, vão rareando, porque ele não é maluco. Ainda mais que no governo que eu estava, quando houve a eleição, o meu grupo político perdeu a eleição. E outro grupo adversário venceu a eleição. Isso significa que os últimos 2 meses de governo era já com a possibilidade de entrar quem era contrário a quem estava saindo. Vocês imaginem, se bobear, não chega nem café. Que é uma questão de sobrevivência da máquina. Ela não se compromete, às vezes, com quem está saindo, porque ela vai passar 4 anos com quem está chegando. Pois bem, isso não aconteceu conosco. E não é porque éramos nós, e nem porque as pessoas aderiam ao tipo de projeto político que se tinha, mas eles começaram a entender aquilo que era o projeto de cidadania, do qual ele estava envolvido, que independia do governo eventual que estava ali. A tal ponto que aconteceu uma coisa curiosa. Quando, da posse do novo governo, eu fui dar posse ao novo secretário. Estava ele e todo o staff dele aqui. E nós estávamos saindo lá de cá. E o auditório lotado, na época era na Avenida Paulista, lotado de servidores que estavam ali para a posse de quem chegava e a despedida de quem partia. Pois bem, aconteceu uma coisa que até hoje eu me arrepio de lembrar, e não tem a ver só comigo, tem a ver com o projeto em geral. Na hora que eu terminei a minha fala e transmiti o cargo, é a hora de quem perdeu sair e honrar aqueles que vão comemorar a vitória e o governo deles. E, portanto, eu me levantei e toda a minha assessoria, como se levantou junto. Claro. E aí eu fui saindo. Quando eu fui saindo, todos os servidores levantaram e fizeram um corredor polonês. Fizeram uma fila dos 2 lados e nós fomos saindo e eles foram batendo palma. Até a gente sair do prédio. Vocês imaginem, em tese, no serviço público, isso é arriscar a cabeça em alto nível. Só não foi porque quem estava chegando, no caso, que era o vice-prefeito de São Paulo, que também se tornou secretário de Educação, também ele era professor, que era o professor Solon Borges dos Reis, que já faleceu, que era do CPP. Mas olha que coisa maravilhosa. Eu estou falando isso não para exaltar a nós, inclusive porque uma parte das pessoas não tinha nenhum vínculo ideológico, nenhuma simpatia, né, pelo grupo político, mas ele tinha porque ele percebeu algo decisivo, que era a obra. Porque a gente estava tentando que ele não fosse morno. Por isso, vida com propósito. Coisa curiosa, há pessoas que estão nessa área e que não o têm. E que têm uma obra diminuta, pequena. Por isso eu vou contar uma coisa. No serviço público, algo que é muito perigoso, que é gente morna. Porque essa gente morna, ela, de maneira geral, ela acha que o que ela faz é só aquilo como um emprego. Você sabe disso. Na área privada também isso acontece
mas na área pública há uma destinação diferente, que é a própria atividade pública em si. Por exemplo, tem uma coisa que é muito perigosa. Na minha área, que é a educação escolar, vou contar uma coisa que quem é professor aqui, ou professor, sabe. Tem gente que atua no ensino público e no ensino privado. E se comporta de um jeito no ensino privado e de outro no ensino público. No ensino privado, participa das reuniões, das atividades. No ensino público, tira todas as licenças, vê tudo que pode. Aliás, tem gente que atua em ensino público e despreza a escola pública. Despreza. Ameaça o filho com a escola pública. Você não está estudando, você vai ver, vou te pôr numa escola pública, você vai ter que conviver com aquela ralé. Essa pessoa tem que ser decente e ir embora. Porque é absolutamente nojento que alguém afira, aliás, os rendimentos da área pública e não respeite a área pública. É absolutamente nojento receber aquilo que se tem sem que se respeite quem paga. É absolutamente nojento imaginar que se possa ganhar o sustento em algo que se despreza. Isso é comum. Isso é comum, inclusive, a pessoas que no dia a dia, você sabe, eles argumentam que ele vai ser mais ou menos, também pelo salário que me pagam. Você já imaginou esse princípio aplicado ao corpo de bombeiros? Tua casa está pegando fogo, já apagaram a sala, a cozinha. De repente você olha, o bombeiro está enrolando as mangueiras, guardando. Fala, onde você vai? Ué, 5 horas, é o meu horário. Então, mas tá pegando fogo lá. Não, mas ó, é o meu horário, me paga até essa hora. Já imaginou um cirurgião no hospital fazendo uma sutura de apêndice? Tem que dar 20 pontos na sutura, ali no teu ponto de Mark Barnes, para poder fechar direitinho, porque não tem equipamento para fazer laparoscopia. O que ele faz? No 8º ponto, fala, vou parar aqui mesmo, pelo que me pagam, 8 pontos tá bom já. Você já imaginou? Você sabe que há pessoas que se conduzem desse modo no cotidiano. Obviamente que eu não estou falando de trabalhar sem remuneração, estou falando de outra coisa. Da capacidade de entender o quanto que a vida é muito curta para ser pequena. E algumas pessoas se apequenam no modo como se relacionam na atividade que desenvolvem. Por isso, volto eu aqui a uma questão, você que ainda tem um tempo de desespero até 11 horas. Qual é a tua obra? Quando você se for, e você se vai, e eu também, o que vai ficar? O que vai ficar que não estrague, não apodreça? E repito, não seja objeto de disputa odiosa. Isto é, o que você e eu fazemos que honra nossa própria existência? Interessante. Uma das coisas mais marcantes quando se pensa em gestão e liderança é gerir para elevar a vida coletiva. Atuar de maneira que não seja cínica. Ética não é cosmética. Ética não é cosmética, não é uma coisa de fachada. Desse ponto de vista, claro, se nós imaginamos o propósito daquilo que fazemos, é a nossa capacidade de ganhar importância. Eu já observei, você também, várias situações em que algumas pessoas, elas não deveriam estar naquela atividade, especialmente em alguns ramos da atividade pública, porque ela, primeiro, não merece que o povo pague o salário dela, que ela finge, e segundo, ela despreza aquele lugar. Mas há outras pessoas que, é claro, merecem muito mais do que recebem. Há outras pessoas que, de fato, têm que ser honradas no dia a dia, na atividade pública, mas nem sempre. Afinal de contas, como você bem lembra, há uma coisa aí que é decisiva, que marca, inclusive, nossa percepção. A ideia que se tem até, né, e que não pode, de maneira alguma, ser deixada de lado de pessoas que não querem se apequenar. Curioso. Quem aqui é professora ou professor, se você acabou de entrar na atividade de docente, se você é um funcionário novo na Câmara ou na Prefeitura, vou te dar um conselho. Se você quiser ter uma vida que seja relevante, que cresça, ouça o que eu vou dizer. Afaste-se de funcionário velho. Aproxime-se de funcionário idoso. Não confunda idoso com velho. Idoso é uma pessoa que tem bastante idade. Velho é aquele que é morno, que acha que já sabe, que não precisa mais se mexer.
A face de professora velha na escola. Sabe como é que é professora velha? Idosa é uma pessoa de 65, 70, 80 anos de idade. Velho é aquele que é morno. Quer ver um exemplo? Você chega numa escola cheia de ideias, quer fazer coisas, a professora velha fala assim, sossega aí.